Hoje quero depor sobre o altar do Senhor os sofrimentos do vosso povo e rezar convosco para que Deus converta os corações de todos à paz. Nelle ultime ore della sua vita, Gesù prega. Que a oração de Jesus nos ajude a guardar a fé, mesmo nos momentos difíceis, ser construtores de unidade, arriscar a vida pela verdade do Evangelho. E não percais a esperança. Jesus ainda reza ao Pai e intercede por todos nós, para que nos guarde do maligno e nos livre do poder do mal. Foi o que disse o Papa na missa na manhã deste domingo, 7º domingo da Páscoa, em muitos países também Ascensão do Senhor, celebrada com os fiéis birmaneses na Basílica de São Pedro, sinal de proximidade do Santo Padre para com o povo deste país do Sudeste Asiático, que passa por uma fase difícil de violências e opressões após o golpe militar de 1º de fevereiro passado. Comentando o Evangelho pouco antes proclamado, Francisco ressaltou que, ao aproximar-se o momento de carregar no seu coração e na sua carne todo o pecado do mundo, Jesus continua a amar-nos e reza por nós. A partir desta oração de Jesus, aprendamos também nós a atravessar os momentos dramáticos e dolorosos da vida, foi o convite do Santo Padre. Em seguida, Francisco deteve-se de modo particular no verbo guardar, usado por Jesus na sua oração ao Pai. Queridos irmãos e irmãs, tendo diante dos olhos Mianmar, o vosso amado país ferido pela violência, o conflito, a repressão, perguntemo-nos que somos chamados a guardar. Em primeiro lugar, disse o Papa, guardar a fé. Devemos guardar a fé para não sucumbir à tribulação nem cair na resignação de quem já não vê uma saída. Com efeito, antes das palavras, o Evangelho faz-nos contemplar uma atitude de Jesus. Rezava, prosseguiu Francisco. Custodire la fede è tenere lo sguardo alto verso il cielo, mentre sulla terra si combatte e si sparge il sangue innocente. Guardar a fé é manter o olhar voltado para o céu, quando na terra se combate e derrama sangue inocente. É não ceder à lógica do ódio e da vingança, mas ficar com o olhar voltado para o Deus do amor que nos chama a ser irmãos entre nós. A este ponto de sua reflexão, o pontífice destacou que a oração é a única arma que temos para guardar o amor e a esperança no meio de tantas armas que semeiam morte. Talvez nos venha vontade de protestar, gritar o nosso sofrimento também a Deus. Não devemos ter medo de o fazer. Também isso é oração. Em certos momentos, disse o Papa, é uma oração que Deus atende mais depressa que outras, porque nasce de um coração ferido, e o Senhor sempre escuta o clamor do seu povo e enxuga as suas lágrimas, frisou o pontífice. Um segundo aspecto do guardar, disse guardar a unidade. Jesus reza ao Pai para que guarde os seus na unidade. São muitos os pecados contra a unidade. As invejas, os ciúmes, a procura de interesses pessoais em vez do bem de todos, os juízos contra os outros. E estes pequenos conflitos que existem entre nós refletem-se depois nos grandes conflitos, como o que tem vivido nestes dias o vosso país. Quanta necessidade há de fraternidade, sobretudo hoje, frisou. Sei que algumas situações políticas e sociais são maiores do que vós, mas o empenho pela paz e a fraternidade nasce sempre de baixo. Cada qual, na medida de suas possibilidades, deve fazer a própria parte. Ciascuno può impegnarsi ad essere, nel piccolo, un costruttore di fraternità, ad essere seminatore di fraternità. Cada um há de empenhar-se, na medida das suas possibilidades, por ser um construtor de fraternidade, um semeador de fraternidade. Há de trabalhar por reconstruir o que se rompeu em vez de alimentar a violência. Somos chamados a fazê-lo, também como igreja. Promovamos o diálogo, o respeito pelo outro, a custódia do irmão, a comunhão, exortou. Por fim, enfatizou guardar a verdade. Jesus pede ao Pai para consagrar na verdade os seus discípulos, que são enviados por todo o mundo a fim de continuar a sua missão. Guardar a verdade não significa defender ideias, tornar-se guardiões de um sistema de doutrinas e dogmas, mas permanecer ligados a Cristo e consagrados ao seu Evangelho, precisou.
Francisco lembrou que Jesus reza para que os discípulos, vivendo no mundo, não sigam os critérios deste mundo, que não se deixem fascinar pelos ídolos, mas guardem a amizade com ele, que não dobrem o evangelho às lógicas humanas e mundanas, mas guardem íntegra a sua mensagem. Guardar a verdade significa ser profeta em todas as situações da vida, isto é, consagrar-se ao evangelho e tornar-se sua testemunha, mesmo quando o preço a pagar seja o de ir contra a corrente. Essere fedeli al Vangelo e artigiani di pace significa impegnarsi, anche attraverso le scelte sociali e politiche. Ser fiéis ao Evangelho e artesãos de paz, onde a guerra, violência, ódio, significa comprometer-se, mesmo através das opções sociais e políticas, arriscando a vida. Só assim podem mudar as coisas. Antes de concluir, Francisco fez uma premente exortação. O Senhor não precisa de gente tíbia, quer-nos consagrados na verdade e na beleza do Evangelho, para podermos testemunhar a alegria do reino de Deus, mesmo na noite escura da tribulação e quando o mal parece mais forte. Filho, Espírito Santo. Amém.